E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo 57. Se você é novo no canal, considere se inscrever e deixe seu like aí pela confiança, porque ajuda demais e o conteúdo aqui é sempre de muito boa qualidade. Me conta uma coisa, você consegue ser você mesmo o tempo todo? Ou tem algumas situações onde você fica meio assim de ser do jeito que você é? Você é tímido? Ou de repente está tentando fazer uma pose ali pra alguém? De repente você tem que representar um certo papel ali que não deixa você ser exatamente quem você é. Hoje eu fui fazer uma reunião com o cliente e fiquei pensando nisso. Quantas horas do dia da gente pode ser exatamente quem a gente é? Como era uma visita de trabalho, aliás, o prédio era muito bonito, eu fiquei pensando que talvez seja por isso que as pessoas gostam tanto de home office. Porque de repente no home office você pode ser quem você é. Não é porque você pode ficar de pijama o dia inteiro ou tirar meleca quando ninguém tá olhando. Até porque eu já trabalhei com gente que tirava meleca enquanto as pessoas estavam olhando. Eu acho que é por outra coisa. Eu acho que o home office é um lugar onde você literalmente pode ser quem você é. É claro que além de toda aquela parte chata de locomoção, você realmente acaba economizando muito na hipocrisia que você precisa utilizar, por exemplo, no trabalho. E eu não tô dizendo que as pessoas são malvadas porque elas são hipócritas. Porque eu tô falando daquela hipocrisia social, sabe? Aquela coisa que você precisa fazer para ser educado. Você se identifica com isso? Sabe como foi que essa ideia me veio à cabeça? Eu disse que tinha sido porque eu fui fazer uma reunião com um cliente hoje, mas não foi exatamente por causa disso. Recentemente eu mudei de academia, né? Como tá chegando o fim de ano, o pessoal já começa a preparar o corpinho pro ano que vem. A academia onde eu malho, que é bem pequena por sinal, tá ficando completamente lotada. E acontece que eu acho muito ruim ficar malhando uma pessoa em cima da outra, e a coisa mais curiosa é que, sabe aquele efeito ônibus lotado? Quando fica todo mundo que nem um cardume num lugar só? Pois é, a academia já é pequena, mas fica um monte de espaço vazio que as pessoas não usam, porque elas preferem ficar malhando umas em cima das outras. E como eu não gosto, eu fui para uma academia que é mais distante, mas também maior. E eu já falei isso aqui em alguns vídeos anteriores. Eu tomei a firme decisão de ser do meu jeito aqui em São Paulo, o que implica andar de chinelo e colocar o meu jeitinho nas coisas que eu faço todo dia. E embora, na verdade, eu já tenha percebido que eu tô meio que habituado a fazer as coisas de um determinado jeito, o que dificulta colocar o meu jeitinho em cada coisa que eu faço, eu tenho tido bastante sucesso nessa tarefa. Só que um dia desses, indo nessa academia nova, eu ia passando, dando meus bons dias, até que de repente, não mais que de repente, eu vi uma moça que eu não via há muito tempo. E essa moça saiu comigo há muito tempo. E na verdade o encontro não foi um encontro de cinema, digamos assim. Não ficou um negócio muito legal, sabe? E aí depois eu falei umas coisas, ela falou umas coisas, e aí depois ela não falou mais. E olha que coisa esquisita, eu vi essa pessoa quase todo dia na minha academia. E ver a maneira como aquela pessoa passava por mim praticamente fingindo que eu não existia, era um negócio que não entrava na minha cabeça. Quando eu pensava, rapaz, como é que pode? Outro dia tava beijando minha boca, agora tá fingindo que eu não existo mais, é isso mesmo? Já aconteceu isso com você? Mas o fato é que isso aconteceu. E estranho como possa parecer, meu querido semelhante, essa mulher desapareceu, aí eu fui lá malhar e lá estava ela. E eu tenho uma coisa pra confessar pra você. Quando eu vi essa moça de novo, eu quase segurei. É, exatamente, eu quase não fui eu quase não disse oi. Não é estranho? Eu tava tendo um lindo dia na academia, sendo eu mesmo, e aí de repente eu pensei em não dar um oi. Por que é que a gente pensa em não ser quem a gente é? Nesse caso especificamente, eu tinha até um histórico de silêncio total e absoluto. Tinha o histórico da pessoa simplesmente fingir que eu não existia, sabe assim? Mas ao mesmo tempo eu já tinha decidido ser quem eu sou. Então por que será que aquilo aconteceu? E a verdade é que até hoje eu não tinha parado para pensar muito nisso. Isso foi uma coisa que aconteceu recentemente. Mas a coisa que me chamou a atenção, depois que eu parei para refletir, é que aquilo não foi uma coisa racional. Foi uma coisa completamente emocional, cara. Era como se eu simplesmente estivesse evitando aquela sensação desagradável, repara? Sabe aquela coisa de você falar com a pessoa e ela agir com você como se ela fosse uma parede? Ou como se você fosse uma parede? Eu fiquei pensando nisso, porque eu acredito que muita gente, na verdade, se molda para não ter esse tipo de efeito. Não o efeito de ser tratado como uma parede, mas o efeito da rejeição. A gente se molda para encaixar no mundo que a gente tá. A gente se molda para ser aceito, repara. E você já parou para pensar em quanta energia isso te consome, cara? Hoje, quando eu cheguei para reunião lá nessa empresa, teve uma coisa que me chamou a atenção logo de cara. Quando você entra, assim, na recepção, tinha uma mesa gigante com várias pessoas sentadas. E aí, antes de eu chegar, todas essas pessoas estavam rindo, estavam se divertindo, conversando, etc e tal, dava para perceber. Eu estava do lado de fora, mas eu conseguia ver. Só que eu vou falar com a diretora de RH da empresa. E é uma empresa muito grande mesmo. E aí quando viram a diretora de RH, automaticamente todo mundo ficou quieto, todo mundo ficou calado. Aí ela veio, abriu a porta, eu entrei, e aí acho que depois eles puderam respirar de novo. Mas que coisa chata do caralho, não é? Não é muito melhor você simplesmente poder ser quem você é para não ser rejeitado? Porque, repara, o medo deles ali talvez é de uma repreensão ou de passar uma imagem errada. E assim por diante. Mas qual que é a imagem certa? A imagem certa não deveria ser a sua? Tô falando da arrumação não, tá? Eu sei que você pode ter vários tipos de estilos diferentes. Mas ser você, só tem um jeito de ser você. E por mais que você mude a depender da ocasião, continua sendo você, não é? Você já parou para pensar em quantas vezes você já se moldou para não ser rejeitado? Já parou de pensar em quantas vezes você se podou para não ser rejeitado, cara? Para não passar pela desagradável sensação de ser tratado, sei lá, ou como uma parede, que seja o caso, ou ainda de receber uma reprovação, ou esse não é o padrão da empresa. Já passou por isso? Porque eu já passei por isso pra caralho.
E por mais que a gente ache que nós somos seres totalmente pensantes, que nós somos racionais, somos animais racionais, eu acredito que nós somos animais muito mais emocionais do que racionais. E eu sei que tem um monte de teoria dizendo isso, então não estou falando nenhuma novidade. Mas eu acho que lembrar esse tipo de coisa é sempre importante. Não só para você não se deixar levar por esse tipo de situação, porque realmente eu sei que às vezes é muito difícil lidar com certas coisas. Com uma rejeição, com uma reprimenda. Às vezes você está super bem e aquilo nem te incomoda. Às vezes você tá muito mal e aquilo vai te incomodar muito. Mas o fato é que isso muda, a vida vai avançando e você vai sobreviver. Mas eu acho que mais importante do que isso é você que tem aí a oportunidade de não fazer isso com as outras pessoas, repara. Vou te contar uma história que ilustra essa ideia. Algum tempo atrás eu estava com a minha namorada, agora ex-namorada, no Parque Vila Lobos. E a gente estava sentado, conversando. Aí então se aproximou um casal da gente e claramente eles eram muito humildes. E eles estavam com 2 bolsas, cada um com uma bolsa em um dos braços. O marido que vinha na frente vinha todo envergonhado. E eu não estava prestando atenção na chegada deles. Quem viu ele chegando, na verdade, foi a Sônia. E aí, quando eu olhei para aquele moço, ele já estava ali encurvado. Você via a figura dele já meio que derrotada, sabe? E aí ele veio para mim com toda a vergonha, com muita timidez, quase que se escondendo, e perguntou para mim, eu posso falar com você? Aquela pergunta para mim não fazia sentido nenhum, porque ele já estava falando. E então eu respondi para ele, ué, claro, o que você precisa? Chegou do meu lado e falou assim, pô, cara, que bacana. Aqui ninguém quer falar com a gente. E eu, sinceramente, entendi por que não queriam falar com eles. Porque eles não estavam bem vestidos. O aspecto deles era um aspecto realmente pobre. E eu acho que depois de tanta rejeição, aquele cara já estava curvado, ele já estava quase que se dando por vencido. E aí ele ficou de cócoras do meu lado e falou, olha, eu tô vendendo doces aqui porque eu quero ganhar algum dinheiro para o aniversário da minha filha. Você consegue me ajudar? E aí ele mostrou a foto da filha dele, cara. É uma menininha linda. E eu achei aquele gesto tão bonito de um pai, de uma mãe vendendo doce para comprar um presente, para dar uma festa para a filha deles. Que eu acabei perguntando, assim, qual o nome dela, quantos anos ela tá fazendo e tal. Repara, eu acabei não comprando os doces daquele cara. Mas conforme ele ia falando, dava para ver como ele ia arrumando a própria postura. Porque os kitzinhos de doce que ele tinha feito para vender eram bem legais, tá? Tinha esticadinho, que é uma coisa bem difícil de encontrar e é muito gostoso. E vinha bastante coisa. Como eu tava sem bateria no celular, eu não conseguia fazer a transferência de Pix para ele e também não queria pedir pra Sônia pagar para mim. Eu tenho certeza que ela pagaria, mas eu não queria pedir. Então eu falei para ele, olha, meu irmão, eu não vou conseguir comprar de você hoje porque eu tô sem bateria no celular. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir vender isso, você vai conseguir fazer a festa da tua filha. Eu sei que você pode não acreditar no que eu vou falar agora, mas essa é a mais pura verdade. Aquele cara tava do meu lado, ele levantou com lágrima no olho, cara. Ele levantou com o olho cheio d'água. Falou, porra, meu irmão, muito obrigado, cara. Não, isso aí que você fez pra mim, pô, valeu mais que qualquer coisa. Pô, ninguém tá tentando falar com todo mundo, ninguém quer falar com a gente. Pô, você é um cara bacana, olha que coisa bacana que você fez, pô, obrigado. E aí o cara levantou, saiu com a esposa, e aquele casal que tinha chegado cabisbaixo, triste, envergonhado, saiu dali sorrindo. É verdade, cara, é verdade. O cara saiu sorrindo de lá com a mulher. E ele não vendeu um kitzinho sequer. É nessas horas que você começa a perceber que, na verdade, a gente não é tão racional assim. A gente é muito mais emocional do que a gente percebe. Porque aquele cara ganhou muito mais ali do que dinheiro. Ele ganhou dignidade, repara. Ninguém queria conversar com ele por causa das roupas dele, por causa da aparência dele. E eu queria conversar com ele só porque ele era um ser humano pedindo pra falar comigo. E eu não tô falando isso pra lacrar, não. Isso é uma coisa que aconteceu. Mas é um bom exemplo de como a gente é emocional. De como a gente se preserva, de como a gente se esconde, de como a gente se encolhe na vida só por causa de situações que são muito ruins. Não é que seja nada traumático, mas às vezes uma coisa, um pequeno gesto, ativa alguma coisa na outra pessoa que dói muito. E no caso daquele cara ali, com certeza era rejeição. Porque, sem dúvida, as pessoas tinham dinheiro para comprar aqueles docinhos. Sem dúvida, os docinhos eram bem gostosos, inclusive. Mas as pessoas não compravam ele. As pessoas não aceitavam ele. E essa rejeição dói muito. E eu percebi isso hoje quando fui fazer essa reunião. E eu acho que se a gente percebe esse tipo de coisa, se a gente percebe esse tipo de situação, a gente consegue ajudar a outra pessoa a ter uma vida muito melhor. Quando eu fui conversar com esse cara, pra mim era só o básico, cara. Eu vim de uma origem muito humilde. Então, quando eu vejo uma pessoa mal vestida, etc., eu não julgo aquela pessoa por causa disso. É lógico que não. Então, conversar com aquele cara, pra mim, era só o básico, era só o normal. Pra ele, naquela situação especificamente, foi muito significativo. Você já parou pra pensar em quantas oportunidades você tem na vida de não fazer isso com os outros? E eu não tô falando só pra você que tá erradinho, não. Eu sei que eu faço essas coisas também, cara. Tem um montão de gente que me vê na rua e fala, porra, passei por você, você nem falou. E eu sei que aquilo pode causar um grau de rejeição muito grande na pessoa. Pode causar aquela dorzinha, sabe? Ficar aquela feridinha no coração. Mas no meu caso, querido semelhante, se você me encontrar na rua, passar por algum lugar e falar comigo e eu não responder, só tem 3 possibilidades. Número 1, e é a que mais acontece, eu não vi. Número 2, eu tô te devendo dinheiro. Número 3, na verdade, eu estou sendo comandado por uma força alienígena que você não consegue ver. Porque eu sempre falo, cara, sempre mesmo. E acredite você ou não, eu sou terrivelmente desatenta. Então o que acontece é que algumas vezes as pessoas falam comigo
e eu não tô nem aí, eu tô em outro planeta. Em outros casos ainda, eu tô vendo, eu sei que as pessoas estão ali, mas eu acho que elas só estão no caminho delas, eu vou fazer minhas coisas e vou ver minha vida. Mas seja como for, eu fiquei com essa ideia hoje na cabeça, porque foi praticamente 1 hora do meu cliente até a minha casa. E aí eu fiquei juntando as peças na minha cabeça, porque eu quase não fui eu mesmo quando vi aquela moça, eu quase não disse um oi, quase não cumprimentei, por causa de todo aquele histórico de rejeição, por causa de toda aquela história desagradável que aconteceu antes. E aquilo era completamente emocional, não era racional. Na empresa, a mesma coisa. As pessoas não estavam fazendo aquilo por racionalidade. Afinal de contas, se fosse assim, elas não fariam aquilo em momento nenhum. Elas estavam fazendo aquilo por uma questão emocional. Ora, mas quem será esse sujeito que está chegando aí? Será que ele pode achar ruim e vai dar alguma merda? Acho que não é um raciocínio ruim, não. O que você acha? E aí eu fiquei pensando, tudo bem, acontece na academia, com a moça que você saiu há não sei quanto tempo atrás, acontece nas empresas e acontece no mundo, né? E eu fiquei pensando, rapaz, como é que a gente se curva tanto na vida? Que nem aquele cara que estava vendendo doce para a festa da filha. A gente vai se curvando, deixando de ser quem a gente é. A gente vai sucumbindo ao medo. A gente vai sendo rejeitado de um monte de jeito diferente e chega uma hora que você começa a achar que tem alguma coisa muito errada com você. Porque você tem uma coisa tão legal para oferecer, que nem aquele cara estava oferecendo os doces. Porque você está agindo com a melhor das intenções e ainda assim você está sendo muito rejeitado. Você já parou para pensar como que o mundo vai se atrofiando desse jeito, cara? Porque eu vim pensando isso hoje e fiquei pensando que alguém já tinha falado alguma coisa a respeito disso também. E é claro que o Google descobriu quem foi. E o nome da pessoa era Marianne Williamson. Ou pelo menos é assim que eu acho que se pronuncia o nome dela. Ela tem um lindo pensamento que eu quero compartilhar com você agora. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir. Recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. E isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos nós. Enquanto permitimos que a nossa luz brilhe, nós, inconscientemente, damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará os outros. Então a gente vai fazer um combinado aqui agora, ok? A gente vai combinar desfuder a vida dos outros. Ao invés de rejeitar, humilhar, envergonhar, a gente vai combinar de deixar nossa luz brilhar e liberar a luz dos outros para brilhar também. O que você acha? E sinceramente, eu não tenho lá tanto problema com rejeição não, cara. Meu trabalho é ser rejeitado praticamente o dia todo. E não só ser rejeitado, rejeitar também. A vida é feita de sim e não. Não tem problema nenhum nisso. A proposta que eu tô fazendo aqui é, na verdade, sobre a forma. Tem vários jeitos de dizer não. Do mesmo jeito que tem vários jeitos de dizer sim. Como exemplo daquele cara no parque, ele saiu feliz com o não que ele recebeu. Mas eu também aposto que ele pode ter recebido alguns sims que não deixaram ele tão feliz assim. Então eu não tô falando do resultado, eu tô falando do jeito. De viver do jeito que não apaga a luz dos outros. Não faz os outros se curvarem, envergonha. Não faz as pessoas se sentirem menores, entendeu? Então estamos combinados e compartilhe esse vídeo com alguém que você queira bem. A gente se vê no vídeo 58. Um abraço e tchau, tchau.